Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim: por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Paulo começou duro aqui o negócio. E ele responde: não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, esse Paulo não era fácil, não. A gente fica olhando os escritos de Paulo e pensando como seria legal, né? Estar perto desse homem e ouvir a palavra do Senhor. Eu acredito que seja. Mas o nosso sistema de viver o cristianismo hoje, eu acredito que seria uma ofensa, na maioria das vezes, ao que o próprio Paulo pregava. Eu tenho um livro aqui que se chama O Evangelho que Paulo Jamais Pregaria, né? Eu não sei se está aqui, eu acredito que eu acabei emprestando ele para alguém, mas deve estar por aqui ainda. E esse livro fala das coisas que são anunciadas, do formato da pregação de hoje em dia, e o que Paulo diria a respeito disso. Irmãos, faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque Paulo, ele era muito intenso, como todos nós deveríamos ser. Ele era tão intenso, e a razão dessa intensidade de Paulo é porque ele entendeu o que é o Evangelho de verdade. Ele entendeu o que agrada a Deus e o que ele precisa fazer depois do chamado dele. É claro que nem todos têm um chamado parecidos com o de Paulo. Ele foi chamado para desbravar os gentios. Não existia a pregação de Jesus para os gentios. E Paulo foi chamado para fazer essa obra poderosa e desafiadora. No entanto, que ele morreu fazendo essa obra. Ele foi preso várias vezes e por fim acabou morto, segundo a história secular, com a sua cabeça decepada. Mas ele não se entregou. Ele continuou pregando e anunciando, e ele era essa intensidade. Era uma loucura em pessoa, mas a loucura da cruz, a loucura de Cristo, a loucura de se entregar a Deus sobre qualquer circunstância. Ele estava ali firme no propósito com Deus. O devocional está escrito assim: extraímos do livro Princípio da Gestão Eficaz, do Dr. Michael A. Zigarelli, seguinte orientação: cristãos sofrem uma tensão contínua no trabalho, dia após dia, hora após hora, decisão após decisão. Temos de escolher entre fazer as coisas do mundo ou a maneira de Deus. Ou fazemos o que agrada o mundo segundo o jeito do mundo, ou a maneira de Deus segundo a forma de Deus. Com o patrimônio da igreja não é diferente. Vivencia-se certa atenção, pois precisamos assumir posições e atitudes corretas, que se harmonizem com as leis regentes no país, mas também e principalmente que estejam de acordo com a vontade de Deus. Não podemos colocar nossos interesses próprios à frente de tudo. Em suma, devemos administrar, gerenciar e, enfim, cuidar desses bens de modo diligente, sabendo que somos apenas mordomos, pois tudo pertence ao Senhor. Falando sobre patrimônio, falando sobre o que nós fazemos com o patrimônio que vem de Deus. E o texto de hoje está explicando exatamente isso. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, é para o Senhor. A palavra do Senhor já diz, né? Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. E o apóstolo Paulo diz esse verso aqui que ele não tem interesse algum em ficar agradando pessoas. Eu não posso tirar esse versículo do contexto. E lendo o contexto aqui, o apóstolo Paulo está repreendendo o pessoal de Gálatas. Ele fala assim: ó, vocês começaram no Espírito e agora por acaso vocês têm interesse em terminar na carne? E ele começou a dizer que ele pregou o Evangelho do jeito que tinha que ser prego porque ele não tem interesse algum. Eu estou parafraseando, obviamente, mas ele disse: eu não tenho interesse algum em ficar tentando agradar homens. O meu interesse é agradar a Deus. Por acaso eu procuro a aprovação de homens? Né? Se eu tivesse, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, quando eu e você vendemos a nossa integridade para agradar pessoas, quando nós deixamos de ser justo para agradar alguém, quando nós deixamos de ser verdadeiro para agradar alguém, quando nós cometemos qualquer tipo de pecado para agradar alguém, nós estamos servindo a criatura no lugar de servir o Criador. Tudo aquilo que eu faço para minha própria vontade que quebra algum mandamento do Senhor, e eu tenho consciência disso, eu estou servindo a criatura e não o Criador. Ou eu, como criatura, ou outra pessoa, ou alguém que eu goste, ou alguém que me influencie, ou alguém que eu ame, um relacionamento, um casamento, os filhos. Tudo que diz respeito à vontade de Deus tem que ser soberano na nossa vida, completamente.
Então você está diante de uma atitude e você precisa tomar a decisão. Saiba que você é propriedade de Deus. O dinheiro que você tem ou vai ter é propriedade também do Senhor, mesmo que Ele nos dê permissão para gastar. E as coisas que nós temos também são. Então tudo é do Senhor. Só que Ele nos deu a liberdade de nós escolhermos o que fazer com aquilo que Ele nos deu. Só que também Ele cobrará resposta daquilo que Ele nos deu como liberdade. O apóstolo Paulo também fala em outro verso: não useis, no livro de Gálatas capítulo 5, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou dar oportunidade para a carne se deliciar. Infelizmente é o que tem acontecido. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, o Senhor nos deu a liberdade de fazer muitas coisas, o Senhor nos deu patrimônio, nós somos mordomos, mas no fim das contas nós chegamos a achar que tudo que nós temos é nós quem conseguimos, do nosso jeito, e podemos fazer com que nós conseguimos o que a gente quiser. Isso não é verdade. Só que agora o tempo está rolando e as coisas estão funcionando, chegará o dia de prestação de contas. E eu estou preocupado com esse dia de Cristo. Eu estou preocupado com esse momento em que Jesus virá buscar a sua igreja e nós receberemos a nossa herança. Porque agora, eu sei, eu estou olhando todas as vidas, irmãos, quase ninguém chega a 100 anos. Tem alguns que chegam de teimosos aí, mas quase ninguém chega a 100 anos. E depois disso, há uma eternidade. E essa eternidade vai ser vivida mediante as minhas escolhas agora. Dos meus 40, 50, 60, 70 anos, que é a média de vida, é 60 e poucos anos, né? Essa é a média total. Talvez a gente nem chegue lá, talvez Jesus volte antes, ou aconteça alguma coisa. Por isso que eu estou preocupado com a minha vida espiritual. Por isso eu não temo a morte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver de acontecer, eu só peço para Deus, Senhor, que não deixe doer, se for possível. Mas eu não temo a morte. E eu estou fazendo de tudo para que enquanto eu estou nessa vida, eu consegui dar o melhor de mim para agradar a Deus. Irmão, se nós perdermos isso de foco, se nós perdermos essa noção de distância entre o início e o fim da nossa vida para depois a eternidade, se nós pararmos de atentar a isso, nós vamos viver os nossos dias como se a terra fosse tudo. Como se a última bolacha do pacote estivesse aqui nesse ambiente onde nós vivemos de pecado, de tristeza, de angústia e de doenças, de pandemias, né? de decepções, de rompimentos de relacionamento, de términos, de ofensas a pessoas. E as coisas não se resumem aqui. Tenha plena certeza disso, as coisas não se resumem aqui. Por acaso, fazendo a pergunta de Paulo, nós estamos agradando a pessoas ou a Deus? Por acaso nós vivemos por pessoas ou por Deus? Por acaso eu tomo as minhas decisões pensando apenas na minha vontade ou no que agradaria o coração do meu Deus? Se eu estou fazendo e o Senhor é o segundo, terceiro ou último a ser consultado, queridos, eu estou vivendo para agradar homens. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, se estivesse, eu não seria servo de Cristo. E daí fica sério? Daí fica sério porque se nós queremos ser servos de Cristo, nós precisamos fazer aquilo que agrada a Cristo. Jesus, quando veio à terra, ele diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade daquele que está nos céus, daquele que me enviou para esse mundo para salvar vocês. Eu não faço a minha própria vontade, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu faço tudo aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Quando eu entendo isso, queridos, quando eu entendo, não somente quando eu obedeço sem entender, quando eu entendo que a minha vida ela tem um propósito, né? E esse propósito ele é soberano porque ele vem do Senhor e que mesmo assim ele me dá a oportunidade de mudar algumas rotas, eu começo a tomar decisões com temor. Todas as minhas decisões são temerosas a Deus. Agora, se tudo que eu faço é pensando em agradar pessoas, eu não sou servo de Cristo, eu sou servo das pessoas. E não há problema em servir as pessoas. A Bíblia diz que nós temos que servir um ao outro. Agora a questão é ser servo como um único Senhor. O meu único Senhor é Deus. Se eu sirvo pessoas, mas o único a quem eu sirvo são as pessoas, Deus não é o meu Senhor. Então sim, eu vou servir todo mundo, vou servir todos à minha volta, ajudando no que eu puder. Mas o único Senhor a quem eu devo honra plena é o Senhor. Então, qualquer decisão na minha vida em que eu tenha que tomar uma escolha entre agradar a Deus e agradar o ser humano, eu só vou olhar para o ser humano e dizer, perdeu. Porque o Senhor está acima de qualquer coisa, então a vontade dele é soberana, e isso jamais vai mudar. Amém?